Hoje vamos estudar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Pois bem, fora da caridade não há salvação. E o que isso quer dizer? Quando falamos em caridade, associamos ao fazer o bem. Mas há uma diferença entre fazer o bem e ser caridoso. A atitude para ser caridade, ela deve ser feita sem interesse algum. O bem não necessariamente é feito desinteressadamente. Muitas vezes, por trás de um bem, há um interesse, ou seja, segundo as intenções. Isso deixa de ser um bem para ser um mal? Claro que não, de forma nenhuma. Mas não é o suficiente, é algo bom. Mas o bem é o começo, é apenas o começo. Observemos que a frase é: fora da caridade não há salvação, e não fora do bem não há salvação. E a pergunta é: estou fazendo a verdadeira caridade? É aí que devemos fazer a distinção. E a única pessoa que pode nos responder se estamos fazendo a caridade ou se estamos apenas fazendo o bem, somos nós mesmos, nossa consciência. Essa resposta é interna. Em que consiste a verdadeira caridade, né? Apesar de apenas fazer o bem não é suficiente, como já foi dito. É preciso que seja feito desinteressadamente, de forma natural, sem pensar no que se vai ganhar com isso. Simplesmente querer o bem, sem interesse algum. Sem esse desinteresse, não damos o salto evolutivo. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec sabiamente pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Benevolência significa vontade de fazer o bem, um desejo profundo, que é diferente de beneficência. Beneficência é apenas fazer o bem. Indulgência significa disposição para perdoar erros e culpas. E o perdão das ofensas, isto é, perdoar as mágoas, as injúrias e tudo mais. Podemos confirmar isso na questão 893, também do Livro dos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E eles respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são indícios do progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Resposta dos Espíritos. Lembremos também que há dois tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral. A caridade material está relacionada ao mundo físico e ela deve ser feita com amor, sem julgamento, sem constranger, nem humilhar quem recebe, porque senão também não é caridade. A caridade moral, essa é mais difícil de ser praticada. Ela está ao alcance de todos nós, porque o cristão é chamado a servir em toda parte, basta querer fazer. Ela pode ser feita através dos pensamentos, ondas mentais de prece, perdão, amor, através das palavras, palavras consoladoras, esclarecedoras, edificantes. Uma boa palavra auxilia sempre. E ações, cooperação, trabalho, um sorriso, um auxílio. Já disse André Luiz no livro Sinal Verde: a alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. Aprendemos então a sorrir.
para estender a fraternidade. E não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. Aliás, a caridade que não sabe começar pela boca, dificilmente se expressará com segurança através das mãos. Quem aprende a ouvir com respeito fala sempre melhor, já disse Chico Xavier. A caridade começa dentro de casa, mas não termina nela. Prestemos um favor, visitemos um enfermo, porque a partir do momento em que se compreende que fora da caridade não há salvação, nós começamos a eliminar o egoísmo e o orgulho. Então eu gostaria de ler um trecho do livro de Chico Xavier, e o título do livro é Caridade. Sem a caridade do trabalho para suas mãos, o seu descanso pode transformar-se em preguiça. Sem a caridade da simpatia para com os necessitados de qualquer procedência, as suas palavras de corrigenda serão nulas. Sem a caridade da gentileza, a sua vida social e doméstica será sempre um purgatório de incompreensões. Sem a caridade da desculpa fraterna, seus problemas seguirão aumentados. Sem a caridade da missão repetida, o seu esforço não auxiliará a ninguém. Sem a caridade da cooperação, a sua tarefa pode descer ao isolamento enfermiço. Sem a caridade do estímulo ao companheiro que luta, sofre e chora no trato com as próprias imperfeições, o orgulho se lhe fará petrificado na própria alma. Sem a caridade do auxílio aos pequeninos, a vaidade viverá fortalecida em nosso espírito invigilante. Sem a caridade do entendimento amigo, a franqueza será crueldade. Sem a caridade do concurso desinteressado e fraterno, as suas dificuldades crescerão indefinidamente. Sem a caridade em nosso caminho, tudo se converterá em quietude, sombra e sofrimento. Por isso mesmo, adverte-nos o Evangelho. Fora da caridade ou fora do amor, realmente não há salvação. Palavras de André Luiz. Como podemos perceber, meus irmãos, para fazer a caridade não necessariamente é preciso de bens materiais. O amor não depende do ouro. O amor não depende do ouro para servir. Disse Emmanuel. Ele disse também que onde a caridade aparece, aí está a presença de Deus. Emmanuel também nos fala, no livro da Esperança, que ninguém existe dos ventos do acaso, que não guardemos aparente grandeza para sermos úteis, e abençoado o dia do serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Reflitamos, diz ele, nos talentos divinos que nos abençoam em todas as esferas da existência. Não aguarde o favor das circunstâncias. O reino de Deus está dentro de nós. Todos somos chamados à edificação do progresso com o dever de melhorarmos, colaborando na melhoria dos que nos cercam. Tudo é questão de início e o êxito depende da lealdade à consciência, porque Deus auxilia sempre. Meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Emmanuel sempre nos orientando, com suas sábias palavras, e Jesus nos ensinou o amor, a fé, o perdão, a caridade, porque através dela, desse primordial ensinamento, descortinamos novos horizontes para a evolução espiritual. Eu gostaria de finalizar com uma história do Chico, claro. Certa vez, algumas pessoas chegaram no centro onde o Chico trabalhava, pedindo socorro para um cego acidentado, que precisava de cuidados. O Chico ele poderia ficar com essa pessoa durante a noite, mas durante o dia não, porque o Chico trabalhava. Então ele anunciou, ele divulgou
procurando alguém que pudesse fazer essa caridade de ficar com esse enfermo durante o dia, até o homem ficar bom. Passaram-se 6 dias, ninguém apareceu. Até que vieram 2 meretrizes muito conhecidas na cidade e perguntaram para o Chico se elas poderiam servir. E o Chico disse que sim, claro, lembrando que a caridade não julga, né? E essas mulheres começaram a cuidar do homem, e quando chegava a noite que o Chico ia lá, os 4 rezavam juntos todas as noites. O cego ficou bom, não precisou mais dos cuidados, e nesse último encontro, eles fizeram a prece, os 4 choraram, e uma das mulheres chegou para o Chico e disse que a fé havia mudado a vida delas. Uma foi embora, isso era em Minas, né? Então uma foi embora para Belo Horizonte, trabalhar numa tinturaria. A outra foi estudar enfermagem. E a profissão dela foi essa. E essa história, o que ela nos diz? Que a caridade, ela pode transformar a vida de quem recebe e de quem faz. É isso. Muito obrigada a todos. Que Jesus nos abençoe. Agora nós vamos passar as vibrações e a prece de encerramento. Boa noite, muito obrigada. Muito bem, dedicados irmãos, que Jesus nos abençoe a todos nós. Antes de nós fazermos as nossas vibrações e as nossas preces, lembrar que o mês que vem, abril, é um mês muito importante para a doutrina espírita, porque nós estaremos lembrando o dia em que a doutrina espírita surgiu, dia 18 de abril. Foi quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril do ano de 1857. Uma data magna para nós, daqui a um mês estaremos lembrando disso. Para nós, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, é um mês especial, porque vamos lembrar. No dia 21 de abril, o dia em que nós fundamos esta casa, no ano de 2001, portanto, há 22 anos atrás. E também é especial porque no dia 4 de abril, nós lembraremos o dia em que retornou à pátria espiritual nosso querido professor Langerton Neves da Cunha, com quem nós estudamos a fitoterapia, com quem nós aprendemos esta ciência e a quem ele nos confiou o segredo das ervas medicinais, com quem nós dedicamos desde 1992 essa atividade ininterruptamente. Portanto, há exatos 32 anos de atividades ininterruptas. E o nosso querido professor, agora no dia 4 de abril, vai ser lembrado 20 anos do seu retorno à pátria espiritual. E nesta noite, a nossa irmã também falou da caridade, trouxe exemplos do Chico. Nosso querido professor, ele foi servidor, e ele se orgulhava de dizer isso, por 30 anos do Grupo Espírita da Prece, onde o Chico trabalhou desde quando ele veio para Uberaba. O Langerton começou a trabalhar com o Chico da seguinte forma: ele chegou atormentado, com a sua mediunidade aflorada e ele precisando dar um equilíbrio, e obviamente ele procurou um centro espírita confiável para que ele pudesse educar sua mediunidade. Onde ele foi? No Grupo Espírita da Prece, com o Chico.
O Chico o recebeu, o orientou, e em contato com o Chico, a sua mediunidade já aflorou equilibradamente, já se organizou ali, só de estar com o Chico. E o Chico deu para ele uma lição. Vamos trabalhar. Vamos fazer a caridade com as mãos? O Langerton assim, Senhor, vamos trabalhar então. O que eu tenho para fazer aqui? Ele falou, a partir de hoje, estou entregando para você a chave do centro espírita. O dia em que você faltar, ninguém vai entrar aqui, inclusive eu, porque eu não tenho cópia da chave do centro. Simplesmente isso. Então nós vemos muitas pessoas, muitos amigos do Chico, né, postarem informações, memórias do Chico, que nós respeitamos, claro, mas há um amigo do Chico, que é o Langerton, que ele confiou a chave do centro para ele, né? E por 30 anos ininterruptos, desde 1955 até o ano de 1985, que o Langerton era ele quem abria a porta do centro primeiro, e o Chico, quando ia embora, o Langerton perguntava, eu posso fechar? Pode. E ele fechava a porta do centro. Só que não era isso, só um porteiro de abrir e fechar, não. O Langerton chegava cedo, a reunião era à noite, ele chegava à tarde, ele varria todo aquele centro, toda aquela área, porque não era um centro com terreno, toda a área do centro ele limpava, ele organizava, ele era o zelador. Um homem do quilate do Langerton, do quilate de uma mediunidade como a dele. É a tarefa que você, muitas vezes, num centro espírita, você diz que é uma tarefa de segundo plano. Não. Em um centro espírita, qualquer atividade é de altíssimo grau do plano espiritual. Os espíritos, eles absorvem, eles extraem de todos os trabalhadores e médiuns que trabalham dentro do centro. Eles extraem fluidos, eles magnetizam as cadeiras, por exemplo, que nós estamos sentados aqui. Eles magnetizam as portas, quando a gente toca numa porta, a gente absorve um pouco. Eles magnetizam as folhas das receitas, a sacolinha dos remédios. O ar, então, eles fazem um processo de depuração, de ionização deste ar. Então, nós estamos respirando uma atmosfera que nós não percebemos aqui, mas é uma atmosfera diferente. As moléculas deste ambiente não são as mesmas. O ar está modificado, propício para uma boa absorção de fluidos, de energia. Eles vão preparar compostos que vão ser colocados na água que está ali dentro. E isso só é possível se houver zelo dos trabalhadores. Porque o Langerton sempre disse para mim, há uma parte que é dos médiuns e uma parte do plano espiritual. Os espíritos podem muito, mas eles não podem fazer tudo. Eles precisam da nossa parte. E se é uma coisa que espírito não faz, é vir limpar e organizar o centro. Algo que os trabalhadores desta casa fazem isso semanalmente com todo amor e carinho. As paredes não são assim por acaso. O piso não é branquinho assim por acaso. Há pessoas que vêm semanalmente, duas, se revezando, obviamente, e estão todos aqui.
E fazem isso com muito amor. E quanto mais amor, mais magnetizado fica o ambiente, mais curador, mais abençoado mais repleto de bons espíritos é o ambiente. Tudo que é feito, como a Daiane falou agora, com desinteresse. Então, nosso irmão Langerton trabalhou 30 anos com o Chico. Por que 30 anos? O que aconteceu depois, em 1985? Que o Chico dispensou a presença do Langerton. Não que disse, vai embora. Ele autorizou o Chico, que não foi o Chico, foi o Emmanuel, autorizou o Langerton a se ausentar das reuniões de sexta-feira, quando ele precisasse. E vocês sabem por quê? Do sábado, perdão. Porque o Langerton começou a aumentar tanto o atendimento dele, que ele passou a atender e estender esses atendimentos aos sábados. As multidões de pessoas começaram a o procurar. E ele precisava, mas ele, quem sabia, era o plano espiritual. E o Chico, vendo isso, um dia eu conto como que o Chico fez isso, que é uma história muito bonita. O Chico fez isso publicamente. A partir de hoje, porque o Chico receitava no Centro Espírita. Ele receitava pelo Dr. Bezerra de Menezes, homeopatia, fitoterapia. Ele disse, a partir de hoje, eu não receito mais. Isso tomava muito dele, já estava idoso. Imaginem, o Chico estava com 75 anos de idade, se encaminhando já para aqueles dias difíceis que ele passaria. A partir de hoje, eu não receito mais. Aí todo mundo começou a entrar em desespero. Falou, quem receita hoje, por mim, Langerton Neves da Cunha. E as pessoas ficaram assim, chocadas, porque o Langerton era o zelador do centro e recebia do Chico a responsabilidade de assumir o receituário dele. Muitas pessoas se perguntaram por quê. E o Chico, e eu respondo por quê. Porque para uma grande tarefa é necessário uma grande disciplina, uma grande frequência, uma grande assiduidade e um grande senso de responsabilidade. Quem nunca faltou 30 anos recebeu do Chico um presente. Então, o plano espiritual, né, por conta desse amor à prática do bem e da caridade, premiou o nosso querido Langerton. É uma pequena história para a gente iniciar as recordações desses 20 anos de lembrança que nós faremos do retorno do nosso querido professor à pátria espiritual. Quando ele retornou na pátria espiritual, foi numa sexta-feira, no dia de reunião do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Peirópolis. Ele não estava bem, já tinha ido ao médico porque ele havia tido uma descompensação cardíaca. Ele, de manhã, tinha passado ao médico. Doutor Emílio Luz falou para ele, que era o seu mentor espiritual, disse, nós vamos trabalhar hoje. E naquela noite ele coordenou a atividade do Evangelho, na sexta-feira, dia 4 de abril de 2003. Ele proferiu a palestra, ele psicografou 2 mensagens. Uma do Dr. Bezerra de Menezes e a outra de Emílio Luz. A mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, do Dr. Emílio Luz, chamava-se As Novas Voltas.
falando sobre ida e retorno, ou seja, reencarnação. Então, vocês imaginem que naquele dia ele trabalhou, ele psicografou, ele sentou na cama para fazer a sua prece antes de dormir e desencarnou. Um desencarne simples, silencioso, imperceptível, mas em paz, tranquilo. Um prêmio para quem teve uma vida, 74 anos dedicados com muito amor a Jesus e a doutrina espírita. Então, nós abrimos os nossos dias de recordação com essa pequena história e agradecendo a nossa irmã Daiane, que abriu, né, essa oportunidade de falarmos aqui sobre o nosso querido professor. Em abril, prometemos nós aqui fazermos uma live para contar o máximo de histórias que pudermos do nosso querido professor. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos, então, às nossas vibrações.